Olá, tudo bem com você? Esta semana vamos estudar na lição da Carta de Paulo aos Efésios, que tem como título A Vida Moldada em Cristo e Discurso Inspirado no Espírito. Sejam bem-vindos ao canal El Mensageiro. Eu sou Manuel Caetano e agradeço a todos que estão inscritos neste canal. E se você está nos visitando, se inscreva. Mas todos, não esqueçam de deixar o seu like, fazer um comentário. Compartilhe com seus amigos, com seus parentes. Isso é relevante e ajuda a levar esta lição para mais pessoas. Bem, antes de entrarmos na lição, vamos fazer uma breve oração. E quem puder, curve a sua fronte e vamos orar. Senhor eterno Deus que estás no céu, santíssimo é o seu nome. Nós te damos glórias, te agradecemos pelas graças recebidas e peço ao Senhor que Deus, o Espírito Santo, nos ensine a lição desta semana, que este vídeo tenha a vossa direção. Nós te pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Bem, então vamos para a nossa lição, que tem como título A Vida Moldada em Cristo e Discurso Inspirado no Espírito. O verso para memorizar desta semana é: quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza, que se corrompe segundo os desejos enganosos, e se deixar renovar no espírito de entendimento de vocês, e se revestir da nova natureza, criada segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Os temas da lição desta semana destaca 3 temas principais. Primeiro, a nova vida cristã se contrasta qualitativamente com a velha vida mundana. 2. Uma mudança de vida e de identidade só é possível em Cristo e no Espírito Santo. 3. A presença do Espírito Santo em nossa vida leva a uma transformação da nossa visão do mundo, da identidade e do estilo de vida na conversão das atitudes e dos relacionamentos. Vamos para o nosso esboço dos capítulos da Carta aos Efésios. No capítulo 1, a introdução, saudação, apresentação dos temas. Nos capítulos 2 e 3, mistério de Cristo é revelado, gentios e judeus na grande família de Deus. No capítulo 4, a apresentação do novo homem, o padrão para o seguidor de Cristo. E esta semana vamos estudar o capítulo 4, dos versos 17 a 32, verso por verso. Na introdução da lição desta semana, a lição nos aponta para Paulo explica como uma comunidade cristã madura pode viver no Espírito. Em termos práticos, abandonar o seu maior inimigo, que é o próprio eu, e se revestir do Espírito Santo, se transformando em um novo homem, um novo estilo de vida, revestido da armadura de Cristo Jesus. Paulo aponta para os velhos costumes gentílicos, presentes em nossas vidas nos dias de hoje, um mundo que está submerso em culturas e ideologias, que levam o homem a um Deus, o humanismo, o ateísmo, enraizado pela cultura marxista e evolucionista, se afastando cada vez mais de Deus, o Criador dos céus, da terra e de tudo que neles há. A troca de valores e princípios bíblicos tão comuns em todos nós, nos levando ao abismo da perdição eterna. Não é isso que Deus planejou para nós. Não foi por isso que Jesus Cristo apagou nosso pecado com seu sangue. Deus quer que todos nós sejamos salvos e receber a vida eterna em sua vinda gloriosa. E já podemos ouvir os seus passos.
Feita a nossa introdução, vamos para a parte de domingo. A espiral descendente do pecado. Compare Efésios 4, 17 e 32 com Colossenses 3, 1 a 17. Como Paulo defendia que os crentes vivessem a fim de incentivar a unidade da igreja. A resposta da lição: os cristãos deviam se revestir da nova natureza, abandonando os antigos maus hábitos no comer, nos costumes, no vestir, no falar e no trato para com as pessoas, perdoando uns aos outros como Deus nos perdoou em Cristo. Em L.G. White, no Espírito de Profecia, nos exorta sobre o capítulo 4. É uma lição para aprender e praticar. Todo este capítulo é uma lição que Deus quer que aprendemos e praticamos. Os meios da unidade são explicados. No 4º capítulo de Efésios, o plano de Deus é revelado de forma tão clara e simples que todos os seus filhos podem se apegar à verdade. Aqui é claramente apresentado um meio que ele estabeleceu para manter a unidade em sua igreja. Que seus membros revelem ao mundo uma sólida experiência religiosa. Na lição passada, estudamos que Paulo nos ensina o padrão moral de como deve viver o novo homem. Na prática, o novo homem revestido no Espírito Santo. Esta semana, vamos estudar como não devemos viver como gentios. O mundaísmo, entregues a seus próprios pensamentos e prazeres da carne. Tomar a consciência de como este mundo de hoje entregue a todo tipo de idolatria que devemos abandonar e passar a viver nos padrões morais de Jesus Cristo. Vamos estudar os versos de Efésios 4, de 17 a 19. Vamos ao verso 17. Isto, portanto, digo e no Senhor testifico que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos. Eu exijo no Senhor, Paulo exorta, digo-vos isto e conjuro-vos solenemente no Senhor, não deveis mais viver como os gentios, cujas mentes estão sempre ocupadas com coisas vãs. Eles obscurecem o entendimento, são estranhos à vida que Deus dá por causa da ignorância que há neles e por terem um coração petrificado. As suas mentes cauterizadas. Eles chegaram a uma situação em que se tornaram insensíveis e em sua presunção desavergonhada, eles se entregaram a todos os tipos de comportamentos impuros e insaciável, a concupiscência de seus desejos. O que significa isso? A cobiça, o apreço pelos bens materiais e todo tipo de prazeres sexuais. O que você vê no mundo de hoje, na TV, nos cinemas, na mídia, nos jornais, revistas, a cultura dividida em grupos sociais, uns contra os outros, nos vestimentos, todos se voltando para um tipo de moda do momento. As músicas, as danças, estamos num mundo totalmente contrário aos ensinamentos de Cristo. Até mesmo dentro das igrejas, o mundo se torna mais importante e mais adorado do que Jesus Cristo. O Paulo exorta os crentes a serem diferentes dos gentios. Lembrando, os efésios já foram gentios, mas agora eles pertencem ao Israel de Deus. Podemos ver em Gálatas 6,16. Assim como você foi adotado como filho de Deus, pertencendo à família de Deus. Vamos para o verso 18. Obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem.
pela dureza do seu coração, entendimento escurecido. Paulo se refere à cegueira do intelecto. A escuridão muitas vezes simboliza a escuridão espiritual. João 3,19. A mente natural foi corrompida pelo pecado, não apenas em sua percepção moral, mas também em suas faculdades racionais. Portanto, é incapaz de compreender a verdade espiritual. A ignorância. Sua ignorância não era o resultado da incapacidade intelectual. Ignorar a vontade de Deus não é desculpa quando você tem a oportunidade de conhecê-la. Deus não ignora a ignorância culpável. A dureza quer dizer cegueira, endurecimento. Os pagãos só se interessavam por coisas vazias, que não tinham importância. Suas mentes estavam obscurecidas pela ignorância. Então, aparece a palavra marcante. Eles têm um coração petrificado, ou seja, tornou-se tão duro que perdeu a sensibilidade. Uma das coisas horríveis sobre o pecado é o seu efeito petrificante. Nenhuma pessoa, de repente, se torna um grande pecador. A princípio, ele olha para o pecado com horror. Seu coração se enche de remorso. Mas continuar a pecar chega a um ponto que perde toda a sensibilidade e passa a ser normal. Entramos no processo da degradação moral e espiritual. Um exemplo: se uma pessoa passa 4 ou 5 meses sem ver TV, principalmente os jornais, ao voltar a assistir, ele vai se enfezar, vai gritar com a TV, vai ficar horrorizado, pensando até em quebrar a televisão. Mas ele, continuando em alguns dias, começa a achar plenamente normal e sua mente vai se acostumando. E com o tempo, ela fica cauterizada, aceitando o pecado como uma coisa normal. Vamos para o verso 19. Os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez, cometeram toda a sorte de impureza. Eles se entregaram. Significa uma rendição voluntária. Há uma profunda diferença entre aqueles que caíram devido ao engano do diabo e aqueles que se entregaram deliberadamente à autoridade do maligno, que sentem prazer no pecado. Mas Paulo, porém, exorta seus convertidos a abandonar seu antigo modo de vida e assumir o de Cristo. Com isso, nós vamos para a parte de segunda-feira, uma dramática mudança de roupa. Ao recordar a história da conversão de seu público, que ponto essencial Paulo queria transmitir? Efésios 4, 20 a 24. Resposta número 2. A vida com Cristo faz com que nós despojemos da velha natureza semelhante a roupas velhas e nos revistamos de um novo homem, das roupas novas que usamos quando aprendemos de Cristo. Assim, nossa vida será moldada em Cristo. Vamos para Efésios capítulo 4, versos 20 a 24. Vamos para o verso 20 e 21. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que, de fato, o tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus. Aprendeu a Cristo. Aqui está um forte contraste com a vida do pagão. Aprender. Cristo não é apenas saber algo sobre ele, está intimamente relacionado com seu ministério e trabalho, como eu.
como você, o sacerdote, o profeta, o rei, o advogado, o mediador, e ter incorporado os benefícios de seu trabalho expiatório na vida diária. Quando Jesus disse, aprendei de mim, em Mateus 11, 29, ele se apresentava como exemplo, não como um grande mestre, mas como o único objeto de nossa fé e conhecimento. Vamos para o verso 22, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano. A maneira de viver, conduta, comportamento, proceder. O antigo modo de vida já foi descrito em Efésios 4, 17 a 19. Devemos nos despojar de uma vez por todas da velha natureza pecaminosa e nunca mais devemos recebê-la, mas nos revestir da nova natureza em Cristo. Podemos ver em Efésios 4, 24. O manto da justiça deve substituir os trapos imundos da justiça velha. Devemos abandonar os velhos hábitos do nosso velho eu. A nossa natureza pecaminosa está sempre presente, nos condenando à submissão do pecado e nos revestindo em Cristo. O Espírito Santo trabalha em nossas mentes, nos libertando do pecado, vencendo as tentações. O velho homem está morto. Não devemos mais permitir ele viver novamente. Ele é viciado em seus desejos enganosos. Os desejos da carne são enganosos, porque prometem felicidade, mas causam todo tipo de tristeza. Prometem liberdade, mas escravizam. Trocam o bem pelo mal, o amor pelo ódio, criam narrativas mentirosas e as conduzem como se fosse verdade. Eles prometem que o pecador ficará imune aos resultados de fazerem a prática do mal. Mas eles só trazem desgraça, fome e destruição, morte, tanto física quanto espiritual. Vamos para os versos 23 e 24. E vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revestis do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedente da verdade. O pecado é um intruso, um destruidor da pureza original do homem. Apesar dos séculos de degradação decorridos, o homem ainda apresenta alguns traços da criação original de Deus, mas através da obra do Espírito Santo, no novo nascimento e santificação, o velho homem, Efésios 4, 22, pode ser criado de novo à semelhança de Cristo. Na verdade, é o retorno ao estado original da criação. Ellen G. White, no Espírito de Profecia, nos ensina em Testemunhos Seletos o segredo da santidade. Ninguém recebe a santidade como um direito de primogenitura ou como um presente de algum outro ser humano. A santidade é dom de Deus por meio de Cristo. Aqueles que recebem o Salvador tornam-se filhos de Deus. Eles são seus filhos espirituais, nascidos de novo, renovados em justiça e verdadeira santidade. Sua mente foi mudada. Com uma visão mais clara, contemplam as realidades eternas. Eles são adotados na família de Deus e são transformados em sua imagem. Eles são mudados pelo Espírito de glória em glória. Eles cultivaram um amor supremo por si mesmos, mas passaram a abrigar um amor supremo por Deus e por Cristo. Aceitar a Cristo como Salvador pessoal é seguir o seu exemplo de abnegação,
E este é o segredo da santidade. Vamos para a parte de terça-feira, discurso cheio de graça que identifica a unidade. Qual dos conselhos de Paulo a respeito do uso da fala você considera mais importante? E por quê? Efésios 4, 25 a 29. Resposta 3. Fala a verdade com amor. Paulo, aqui no verso 25, explana a estrutura usada dos versos 25 a 32. Vamos ler o verso 25. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros um dos outros. Mentira, falsidade, infidelidade. O engano provoca a corrupção da alma do enganador, muitas vezes causando mais dano a ele do que ao enganado. Aqueles que são seguidores daquele que é verdadeiro, o Cristo, nestes a mentira e a falsidade cai como uma espada afiada que cortam sua alma. Sentem repugnância pela mentira. Um verdadeiro cristão não se aproveita de acordos, transações, contratos, compras comerciais que tenha vantagens sobre o seu próximo. Não aceita um centavo a mais em seu troco. Ele é capaz de viajar distâncias para devolver um único centavo, mesmo que custe muito mais. A desonestidade não faz parte do seu caráter, não faz promessas que não pode cumpri-las, nem tampouco levanta falso testemunho ou boatos. O cristão sempre fala a verdade, custe o que custar, não se omite diante dos fatos, nem tampouco cria falsas narrativas para esconder suas mentiras e até mesmo crimes, e imputá-las nos inocentes, como podemos ver nos dias de hoje, nas TVs e na grande mídia. Vamos para os versos 26 e 27. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Ficar com raiva, irar-se e não pecar estão no imperativo. Várias explicações foram dadas para evitar as implicações negativas que a ordem para ficar com raiva pode ter, mas nenhuma delas é satisfatória. A explicação mais simples parece ser considerada que a ira mencionada nesta passagem é uma justa indignação. O cristão que não se indigna diante das injustiças e dos desvios voluntários também pode ficar insensível diante de algumas outras situações que deveriam preocupá-lo. O papel mais importante de uma justa indignação é estimular os homens em sua batalha contra o pecado. Jesus nunca se irou por causa de qualquer ofensa pessoal, mas sim quando se deparou com os sutis desafios lançados contra Deus e injustiças cometidas contra os seres humanos. Marcos 3:5. Vamos ao verso 28. Aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não roube mais. Paulo está falando de maneira geral aos convertidos do paganismo, além do ato direto de confiscar propriedade de outrem. Existem muitas maneiras pelas quais podemos nos tornar culpados desse pecado. Paulo exorta que é um privilégio para o cristão dar aos necessitados, que pereceriam sem tal ajuda. O cristão não deve ganhar dinheiro apenas para ganhá-lo, para ficar mais rico.
A remuneração pelo trabalho honesto deve ser concedida e distribuída dentro do espírito da mordomia cristã. O crente trabalha para poder ajudar os outros depois de ter cumprido a sua obrigação perante a sociedade de se sustentar. O cristão vive em total contraste com o ladrão. Vamos para o verso 29. Não saia da sua boca nenhuma palavra torpe, e sim, unicamente, a que for boa para edificação conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Não basta ao cristão abster-se de linguagem imprópria. Suas palavras devem ser construtivas e úteis. Jesus já demonstrou contra o uso de palavras ociosas, Mateus 12:36, ou palavras sem um bom propósito. A linguagem do cristão nem sempre deve ser de caráter severo ou sério, mas sempre edificante, construtiva, para que os homens sejam melhores do que eram antes de ouvirem suas palavras. A linguagem áspera não é a única que corrompe, mas também as palavras que espalham egoísmo, malícia, crítica ou têm duplo sentido. Como, por exemplo, nos dias de hoje, é muito usado o engodo semântico. Engodo quer dizer engano. Semântico significa o que você ouviu ou leu não foi bem o que eu disse. E hoje, o que mais se escuta nas grandes mídias e nas narrativas que cobrem todo tipo de pecado e injustiça. Essas narrativas se repetem tanto que até os criadores acabam acreditando que é verdade. Isso se refere tanto à política como nas igrejas. O cristianismo e marxismo são antagônicos. Vamos para a lição de quarta-feira. O Espírito Santo na vida do crente. Ao discutir os pecados da fala, que a exortação Paulo compartilhou sobre a presença do Espírito Santo com os crentes. Efésios 4:30. Resposta 4. O uso indevido do dom da fala entristece o Espírito Santo. Efésios 4:30. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Lamentar, em grego, lupeu, causar dor, causar tristeza. Esse imperativo grego pode ser traduzido como não chore mais, pare de sofrer. A personalidade do Espírito Santo é claramente definida aqui. Só as pessoas podem ficar tristes. Quanto ao Espírito Santo, pode ser entristecido e muito. Podemos ver em Mateus 12:31. Selado é uma passagem anterior de Efésios 1:12-13. É dito que os crentes foram selados em Cristo, e aqui é afirmado que eles são selados pelo Espírito Santo. Apocalipse 7:2. A recepção do Espírito Santo na conversão é o endosso divino de que o crente é aceito, de que a aprovação celestial repousa sobre sua eleição e sua vida cristã. O selo do Espírito Santo nos conduz ao selamento do selo de Deus vivo de Apocalipse 7:1. Para isso, o cristão deve passar por todas as provações e tentações e ser aprovado no juízo investigativo, que termina com o fechamento da porta da graça. Será quando Jesus Cristo se levanta e sai do lugar santíssimo e a porta se fecha. E Jesus Cristo veste o manto real. A partir desse momento, o Espírito Santo se retira da terra sobre toda a humanidade e fica com o selado de Deus. E os ímpios entregues nas garras de Satanás. Então acontecerá os piores e horrendas iniquidades e tragédias que nenhuma pena pode descrever. Uns se voltarão contra os outros,
numa carnificina de terror incontrolável. Senhor, mas eles ainda têm a chance de se entregar, ainda têm a chance de aceitar Jesus, estar junto e ser selado com o Espírito Santo e selado pelo Deus vivo e viver eternamente. Paulo está nos ensinando isso neste momento para que estas pessoas acordem. É o momento de acordar e se entreguem a Jesus Cristo, para que possam viver eternamente e não sofrer essas consequências que estão em Apocalipse 16. Vamos então para a lição de quinta-feira. Bondade, não amargura. Ao se referir ao dia da redenção, Efésios 4:30, Paulo convidou os leitores a considerar o uso da fala no contexto da segunda vinda de Cristo. Assim, Efésios 4:31 e 32 aborda o emprego da fala à medida que nos aproximamos desse grande evento. Pergunta 5. À luz da volta de Cristo, quais atitudes e comportamentos relacionados à fala devem ser descartados e quais devem ser adotados? Efésios 4:31 e 32. Resposta 5. Descarta a amargura, indignação, a ira, gritaria, blasfêmia e maldade. E adotar a bondade, a compaixão e perdão. Então vamos para os versos 31 e 32. Verso 31. Longe de vós toda amargura e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmia, e bem assim toda malícia. 32. Antes sedes uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Paulo nos exorta a abandonar a amargura, a cólera, a ira, a gritaria, as blasfêmias e todo tipo de malícia. São sentimentos e ações que destroem o nosso caminho a Cristo e o processo da santificação. A amargura, em um sentido metafórico, pode referir-se ao temperamento, caráter ou disposição do ser humano. Uma pessoa amarga está sempre se opondo aos seus semelhantes, impedindo assim a união com eles. A raiva denota um estado mental passageiro de exaltação e fúria e pode passar a uma condição permanente de ressentimento e inimizade. A fofoca, a blasfêmia, o insulto, a difamação, gritos e declarações enfáticas logo se transformam em calúnias, que são um esforço para arruinar a reputação dos outros. Todos os males mencionados nesta passagem tendem a perturbar a unidade do corpo dos crentes, criando barreiras entre aqueles que deveriam ser atraídos uns aos outros para as virtudes da nossa cidadania celestial. A malícia, veja bem, há uma ordem natural na enumeração de Paulo. A amargura rapidamente se transforma em raiva explosiva e furiosa. A raiva se transforma em raiva persistente. A raiva leva a gritos vulgares. E os gritos são sempre acompanhados de insultos ou calúnias. Tudo isso se origina de uma malignidade satânica que se abriga no coração humano. Portanto, deve ser totalmente eliminado, pois faz parte das obras da carne. Benigno, em grego, erestos, gentil. A simples bondade ou gentileza é uma das características positivas mais profundas que falam a favor do cristão. É um fruto do Espírito, Gálatas 5:22. Bondade é o oposto de malícia. A conversão transforma
a malícia e benignidade através de uma alquimia espiritual. Misericordioso, compassivo, que equivale a considerar com ternura as fraquezas e necessidade dos outros. Uma atitude de insensibilidade e indiferença ao sofrimento é completamente incompatível com o espírito cristão. Perdoando você, bondade, misericórdia são de pouco benefício, a menos que sejam a expressão de um espírito perdoador. A bondade, se não produz perdão, pode ser apenas uma espécie de cortesia ou civilidade. O espírito perdoador é muito mais que um ideal ou uma virtude. É uma atitude decidida do coração e da mente. O Senhor Jesus é o único modelo que devemos seguir. Mateus 6,12, Lucas 6,36. O perdão foi comprado por um preço infinito, mas não custa nada aos seres humanos, exceto o sacrifício do orgulho pessoal em perdoar os outros. Nosso perdão deve ser medido ou comparado com o perdão divino em Cristo. Esta é a frase-chave da epístola aqui, repetida novamente. Para terminar, vamos ver Ellen G. White no Espírito de Profecia, alcançando a meta da perfeição. O poder transcendental do Espírito Santo realiza uma transformação completa no caráter do ser humano, tornando uma nova criatura em Cristo Jesus. Quando um homem é cheio do Espírito, quanto mais severamente ele é provado e testado, mais claramente ele mostra que é um representante de Cristo. A paz que habita na alma é vista no semblante. Palavras e ações expressam o amor do Salvador. Não há luta para ocupar os lugares mais altos. O eu é renunciado. O nome de Jesus está escrito em tudo que é dito e que é feito. Podemos falar sobre as bênçãos do Espírito Santo, mas, a menos que nós nos preparemos para recebê-las, do que vale as nossas obras? Estamos nós nos esforçando com todas as nossas forças para alcançar a estatura de homens e mulheres em Cristo? Estamos buscando sua realização, sempre avançando em direção ao objetivo que nos é proposto, a perfeição do seu caráter? Quando o povo de Deus atingir este objetivo, eles serão selados em suas testas, cheios do Espírito Santo. Ele será completo em Cristo. E então o anjo registrador declarará: está consumado. Que eu e você estejamos no caminho reto para alcançar a meta da perfeição. Para Jesus, não importa quem chegue na frente, pois Jesus vê a verdadeira intenção de cada um de nós. O meu desejo e a minha oração é que você alcance a meta da santificação e viver eternamente com Cristo. Palavras gentis nunca são perdidas. Nosso propósito deve ser sempre infundir toda a bondade possível. Amém.